Tudo o que você acredita sobre os Vikings está errado. E não é só um pouco errado. É completamente distorcido. Porque a imagem que ficou, homens brutais, sujos, gritando em meio ao caos, invadindo vilas com machados e fogo, não nasceu da realidade. Ela foi construída. E pior do que isso, foi repetida tantas vezes que virou verdade. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essa história não foi contada por eles. Foi contada por quem tinha medo deles. E quando o medo escreve a história, a verdade não sobrevive intacta. Agora pensa por um segundo. Se tudo o que você soubesse sobre um povo viesse apenas dos relatos de quem foi atacado por eles, o que você veria? Guerreiros? Ou monstros? E é exatamente aqui que começa o problema. Porque durante séculos, essa foi a única versão disponível. Homens do norte descritos como punição divina. Sombras que surgiam do mar. Invasores sem alma, sem cultura, sem humanidade. Mas isso levanta uma questão ainda mais importante. E se essa não for a história completa? Porque a versão que você conhece é simples, fácil de entender, fácil de imaginar, fácil de repetir. Os vikings eram violentos, eles saqueavam, eles destruíam. E sim, isso é verdade. Mas não é toda a verdade. E é aqui que algo começa a não encaixar. Porque quando você olha mais de perto, detalhes começam a aparecer. Pequenos, quase ignoráveis, mas impossíveis de ignorar depois que você vê. Por exemplo, se eles eram apenas saqueadores desorganizados, como conseguiram viajar milhares de quilômetros em mar aberto? Sem mapas modernos, sem tecnologia avançada, sem instrumentos como os que conhecemos hoje. E mais do que isso, como voltavam? Porque atacar é uma coisa, mas atravessar oceanos, encontrar caminhos, retornar com precisão, isso exige algo completamente diferente. Planejamento, conhecimento, controle. Mas isso não combina com a imagem que te contaram. E esse é o primeiro sinal de que algo está errado. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A gente não questiona histórias que já parecem completas. E a história dos vikings sempre pareceu completa demais. Violência, invasão, destruição. Fim. Só que a realidade nunca é tão simples assim. E quanto mais você começa a puxar esse fio, mais ele se desenrola. Porque os vikings não apareceram do nada. Eles não eram um evento. Eles eram um povo, com cultura, com crenças, com organização social. Mas isso quase nunca é mostrado. Porque não é tão impactante quanto um ataque. Não chama tanta atenção quanto fogo e sangue. Mas é exatamente aí que a parte mais importante começa a se esconder. E isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz. Por que a parte mais complexa da história foi deixada de lado? Porque quando você reduz um povo inteiro a uma única característica, você não está explicando. Você está simplificando. E simplificar demais distorce. Agora imagina isso. Um grupo de pessoas que vive em uma região extremamente difícil. Invernos longos, pouca terra fértil, recursos limitados. Eles não tinham muitas opções. E isso muda tudo. Porque o que parece violência gratuita, muitas vezes é necessidade. Mas isso não justifica tudo. E nem deveria. Mas ajuda a entender. E entender é exatamente o que faltou nessa história por muito tempo. Mas existe um ponto ainda mais curioso. Mesmo com essa imagem brutal, os vikings conseguiram algo que poucos povos conseguiram. Eles se espalharam, e não de forma aleatória. Eles chegaram à Inglaterra, à França, à Europa Oriental, ao Oriente Médio e até à América do Norte, muito antes de qualquer outro europeu. Mas isso levanta uma questão inevitável. Como um povo desorganizado consegue fazer isso? Porque expansão exige estrutura, exige estratégia, exige visão de longo prazo. E isso começa a entrar em conflito direto com tudo o que você aprendeu. E é aqui que a dúvida começa a crescer. Pequena no começo,
quase imperceptível, mas impossível de ignorar depois, porque quanto mais você pensa, mais perguntas aparecem. Se eles eram apenas saqueadores, por que deixaram rastros de comércio? Se eram apenas violentos, por que existem evidências de leis e organização social? Se eram apenas caóticos, como construíram redes que atravessavam continentes? Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda. E se a gente estiver olhando para os vikings do jeito errado desde o início? Porque talvez o erro não esteja nos detalhes. Talvez esteja na forma como a história foi montada. Uma história onde tudo precisa fazer sentido rápido. Onde tudo precisa caber em uma narrativa simples. Mas a realidade não funciona assim. E quanto mais você se aproxima dela, mais desconfortável ela fica. Porque você começa a perceber que não é só sobre os vikings. É sobre como histórias são criadas, como são contadas. E principalmente, como são aceitas sem questionamento. Mas existe um momento específico onde tudo isso começou. Um ponto onde os vikings deixaram de ser apenas um povo e passaram a ser um símbolo. Um símbolo de medo, de caos, de ameaça. E esse momento mudou tudo, porque a partir daí, eles não eram mais descritos, eles eram interpretados. E interpretação abre espaço para distorção. Mas isso é só o começo, porque o que vem depois começa a desmontar essa imagem peça por peça. E quanto mais você avança, mais difícil fica voltar para a versão antiga, porque no fundo, ela sempre foi confortável demais para ser completamente verdadeira. E é exatamente por isso que essa história precisa ser contada de novo. E quando você começa a reconstruir essa história, algo curioso acontece. Os vikings deixam de parecer um evento isolado e passam a fazer parte de algo muito maior, porque eles não surgiram do nada. Eles vieram de um lugar específico, de um contexto específico, de uma realidade que quase nunca é mostrada. A Escandinávia, uma região fria, difícil, imprevisível, longos invernos, dias curtos, terras que nem sempre produziam o suficiente. Agora pensa nisso com calma. Sobreviver ali já era um desafio. Crescer era outra história completamente diferente. E é aqui que a primeira camada começa a se revelar. Porque, diferente do que muita gente imagina, os vikings não eram um povo unificado. Não existia um império viking. Não existia um comando central. Eles eram divididos em clãs, comunidades independentes, lideranças locais. E isso muda tudo. Porque significa que o que a gente chama de vikings, na verdade, era um comportamento, não uma identidade fixa. Viking não era exatamente quem eles eram. Era o que eles faziam: sair em expedição, explorar, negociar. E sim, às vezes, saquear. Mas isso levanta uma questão que quase ninguém percebe. Se ser viking era uma atividade, então a maioria deles nem sequer era viking o tempo todo. E isso quebra completamente a imagem que ficou. Porque na maior parte do tempo, eles eram agricultores, criadores, artesãos. Pessoas vivendo suas vidas em condições difíceis, tentando sobreviver. Mas isso quase nunca aparece, porque não é isso que chama a atenção. E é aqui que a história começa a ganhar uma nova forma. Porque aquelas expedições que ficaram famosas não eram constantes, eram estratégicas, planejadas e muitas vezes necessárias. Mas existe um detalhe que muda completamente o jogo. Eles não saíam simplesmente atacando tudo o que viam. Eles escolhiam alvos específicos, locais com valor, regiões com pouca defesa. E isso não é comportamento de caos. Isso é estratégia. E quanto mais você olha para isso, mais a imagem de bárbaros descontrolados começa a desmoronar. Mas isso levanta outra questão. De onde vinha esse nível de organização? Porque planejar uma expedição não é simples. Você precisa de embarcações confiáveis. Você precisa de pessoas treinadas. Você precisa de suprimentos. Você precisa saber para onde está indo e como voltar.
E é aqui que entra uma das partes mais subestimadas dessa história. A tecnologia deles. Os navios vikings não eram comuns. Eles eram resultado de um conhecimento avançado de engenharia naval. Leves, rápidos, flexíveis, capazes de atravessar oceanos e também navegar em rios rasos. Isso permitia algo que poucos povos conseguiam fazer na época: entrar profundamente em territórios pelo interior e desaparecer antes de qualquer reação. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Como um povo considerado primitivo desenvolve algo assim? Porque isso não acontece por acaso. Isso exige conhecimento acumulado, geração após geração, testes, erros, aprimoramento. E isso nos leva a algo ainda mais interessante. Os vikings não eram isolados. Eles estavam conectados ao mundo, muito mais do que a maioria das pessoas imagina. E é aqui que a história começa a se expandir de verdade. Porque quando você segue os rastros deixados por eles, você começa a encontrar coisas inesperadas. Moedas vindas de terras islâmicas, objetos de regiões distantes, influências culturais que não deveriam estar ali se eles fossem apenas saqueadores. Mas estavam. E isso muda completamente o cenário, porque indica algo muito maior acontecendo. Comércio, troca, contato, relações que vão muito além da violência. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Comerciar exige confiança, exige reputação, exige algum nível de estabilidade. E isso entra em conflito direto com a ideia de um povo caótico e imprevisível, porque ninguém negocia com quem não consegue manter acordos. Então a pergunta começa a mudar de forma mais intensa. Quem eram de fato esses vikings? Porque agora, duas imagens começam a coexistir. De um lado, guerreiros temidos. Do outro, navegadores sofisticados e comerciantes ativos. E essas duas coisas não se anulam. Elas se complementam. Mas isso só torna tudo mais complexo. E a complexidade raramente sobrevive na história popular. Porque é difícil de contar, difícil de entender, difícil de resumir. Então o que acontece? A história é simplificada. E quando ela é simplificada, partes inteiras desaparecem. Mas ainda tem algo mais profundo acontecendo aqui. Porque não é só sobre o que eles faziam. É sobre como pensavam, como viam o mundo. E isso é algo que quase nunca aparece nas versões mais conhecidas. Os vikings tinham uma visão de mundo muito diferente. Uma relação com a morte completamente distinta. Para eles, morrer não era o fim. Era uma transição. E isso influenciava diretamente o comportamento deles. Mas não da forma que muita gente imagina. Não era simplesmente não ter medo. Era algo mais estruturado, mais cultural, mais enraizado. Mas isso levanta uma questão ainda mais interessante. Até que ponto essa visão influenciou a forma como eles foram percebidos? Porque um povo que não reage ao medo da mesma forma pode facilmente ser interpretado como algo mais extremo, mais perigoso, mais selvagem, mesmo que não seja exatamente isso. E é aqui que a linha entre realidade e percepção começa a se confundir. Porque o que você vê nem sempre é o que realmente está acontecendo. Mas existe um ponto onde tudo isso começa a se conectar. Um ponto onde comércio, exploração, cultura e conflito deixam de parecer coisas separadas e passam a fazer parte de um mesmo sistema. E esse sistema não era simples. Ele era sofisticado, adaptável e extremamente eficiente. Mas isso ainda é só a superfície. Porque quanto mais você aprofunda, mais essa história começa a revelar algo que quase ninguém está preparado para enxergar. E não é sobre guerra, não é sobre saque, é sobre algo muito maior. Algo que muda completamente a forma como você vê os vikings, e talvez até a forma como você entende a própria história. Mas para chegar lá, a gente precisa ir mais fundo, muito mais fundo. E quando você começa a ir mais fundo, a história deixa de ser sobre o que os vikings faziam e passa a ser sobre como eles funcionavam. Porque até agora,
Tudo ainda poderia ser interpretado como exceção. Alguns navegadores habilidosos, alguns comerciantes ocasionais, algumas expedições bem-sucedidas. Mas existe um detalhe que muda completamente essa perspectiva. Isso não era exceção, era padrão. E é aqui que a percepção começa a quebrar de vez. Porque os vikings não apenas viajavam, eles criavam rotas. Rotas que eram usadas repetidamente. Rotas que conectavam regiões distantes. Rotas que exigiam memória, precisão e continuidade. E isso não se sustenta sem organização, sem estrutura, sem um sistema. Mas que sistema era esse? Porque de fora parece caos. Mas por dentro, funcionava. E funcionava muito bem. Os assentamentos vikings não eram apenas vilas improvisadas. Eles tinham regras, tinham hierarquia, tinham decisões coletivas. Existia algo chamado Thing, uma assembleia onde conflitos eram resolvidos, decisões eram tomadas e leis eram discutidas. Agora pensa nisso com calma. Um povo considerado bárbaro, mantendo um sistema de governança baseado em debate. Isso não encaixa. Ou melhor, não encaixa na versão simplificada. Mas isso levanta uma questão ainda mais importante. Se eles tinham leis, então existia ordem. E se existia ordem, então existia responsabilidade. E isso muda completamente o cenário, porque não estamos mais falando de grupos descontrolados. Estamos falando de sociedades funcionais. E quanto mais você observa, mais essa estrutura começa a aparecer. As casas não eram aleatórias. Os assentamentos não eram caóticos. Havia lógica. Havia planejamento. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Eles não eram apenas adaptados ao ambiente. Eles dominavam o ambiente. Sabiam quando plantar, quando viajar, quando negociar, quando atacar. E esse quando faz toda a diferença. Porque timing é estratégia. E estratégia exige inteligência coletiva. Mas isso ainda não explica tudo. Porque existe um ponto ainda mais intrigante nessa história. Um ponto que raramente é explorado. A forma como eles se integravam em outros territórios. Porque os vikings não apenas chegavam, eles ficavam. Em muitas regiões, eles deixaram de ser invasores e passaram a fazer parte da sociedade local. Na Inglaterra, por exemplo, eles não apenas atacaram, eles governaram, criaram leis próprias, influenciaram a cultura, misturaram costumes. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Como um povo estrangeiro e violento consegue se estabelecer dessa forma? Porque imposição pela força tem limite. Mas integração, isso é outra coisa. Isso exige adaptação, negociação, inteligência social. E isso começa a desmontar mais uma peça da imagem tradicional. Porque agora, além de navegadores e comerciantes, eles também eram construtores de sociedade. Mas existe um detalhe ainda mais sutil. E talvez o mais ignorado de todos. As mulheres vikings. Porque a narrativa comum praticamente apaga esse aspecto. Mas quando você olha mais de perto, a realidade é diferente. As mulheres tinham mais autonomia do que em muitas outras sociedades da época. Podiam administrar propriedades, tomar decisões e, em alguns casos, até participar de conflitos. Isso não era comum. E isso diz muito sobre a estrutura deles. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda. Se até a organização social deles era diferente, o que mais foi mal interpretado? Porque a cada camada que a gente abre, mais a história original começa a parecer incompleta. E não apenas incompleta, mas enviesada. Mas é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Porque até agora, a gente está reconstruindo o que eles eram. Mas ainda falta entender algo essencial. Por que a imagem distorcida sobreviveu com tanta força? Por que distorções acontecem? Mas nem todas duram séculos. Algumas desaparecem. Outras são corrigidas. Mas essa permaneceu. E isso não é por acaso. Existe um motivo. E ele não está apenas no passado.
Ele atravessa o tempo, se adapta, se reforça. Porque a imagem dos vikings não foi apenas criada, ela foi reutilizada, reinterpretada, moldada de novo e de novo. Cada época pegou os vikings e transformou no que precisava. Primeiro, como inimigos, depois, como símbolos, e mais recentemente, como entretenimento. Mas isso levanta uma questão ainda mais desconfortável. Quantas dessas versões você consumiu, sem perceber? Filmes, séries, jogos, todos reforçando uma imagem que parece familiar, mas que já estava distorcida desde o começo. E quanto mais ela é repetida, mais real ela parece, mesmo não sendo. Mas existe um ponto onde tudo isso começa a convergir. Um ponto onde passado e presente se encontram, onde história e narrativa se misturam, e onde a verdade começa a emergir. Não como uma resposta simples, mas como algo muito mais complexo. Porque os vikings não foram apenas um povo do passado. Eles se tornaram uma ideia, uma representação, algo que foi moldado de acordo com quem estava contando a história. E isso muda tudo. Porque agora a pergunta já não é mais quem eram os vikings. A pergunta passa a ser: quem decidiu quem eles eram? E por quê? Porque quando você responde isso, você não está apenas entendendo os vikings. Você está entendendo como a história funciona. E isso abre uma porta que muita gente prefere não atravessar. Mas uma vez que você vê, fica impossível não questionar. E é exatamente aqui que a história começa a ficar realmente perigosa. Porque o que vem a seguir não desmonta apenas o mito dos vikings, desmonta a forma como você aprendeu a enxergar o passado. E quando essa porta se abre, não dá mais para fechar. Porque agora a história deixa de ser confortável. Ela deixa de ser previsível e começa a expor algo muito maior do que os próprios vikings. O problema não era apenas quem eles eram, era quem estava contando a história. E por quê? Porque durante muito tempo, os principais registros sobre os vikings vieram de um grupo muito específico: os monges cristãos da Europa medieval. Homens que viviam em mosteiros isolados. Homens que dedicavam suas vidas à fé, à escrita e à preservação do conhecimento. Mas também, homens que estavam diretamente na linha de ataque. Agora pensa nisso com calma. Os mosteiros eram ricos, guardavam ouro, manuscritos, relíquias e, principalmente, eram indefesos, alvos perfeitos. E quando os vikings chegaram, eles não viram centros espirituais, eles viram oportunidade. Mas isso muda completamente o ponto de vista. Porque para os monges, aquilo não era apenas um ataque, era uma profanação, um choque de mundos. E é exatamente nesse momento que a narrativa começa a se distorcer de forma mais intensa. Os relatos descrevem os vikings como enviados do inferno, como punições divinas, como criaturas sem alma. Mas isso levanta uma questão essencial. Esses relatos descrevem os vikings, ou descrevem o medo, porque o medo não registra fatos. Ele amplifica, ele exagera, ele transforma. E quando esse medo é escrito, ele ganha permanência. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Durante séculos, esses foram praticamente os únicos registros disponíveis. Ou seja, a versão dos atacados se tornou a versão oficial. E quando só existe uma versão, ela deixa de ser questionada. Mas isso não significa que ela esteja completa. E é aqui que a história começa a se reconstruir. Porque com o tempo, outras evidências começaram a aparecer. Arqueologia, artefatos, vestígios deixados no caminho. E essas evidências começaram a contar uma história diferente, não oposta, mas muito mais complexa. Porque enquanto os textos falavam de destruição, os vestígios falavam de presença, de continuidade, de troca. Mas isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Por que essas evidências demoraram tanto para ganhar atenção? Porque elas sempre estiveram lá, enterradas, ignoradas, ou simplesmente
não valorizadas. E a resposta começa a apontar para algo maior. A história não é apenas sobre fatos. Ela é sobre narrativa, sobre o que é escolhido para ser contado, e principalmente, sobre o que é conveniente lembrar. Mas isso fica ainda mais evidente quando você avança no tempo, porque a imagem dos vikings não parou na Idade Média. Ela foi reciclada. Séculos depois, ela voltou com força, mas dessa vez, com um novo propósito. No século XIX, a Europa estava mudando. Nações estavam se formando. Identidades estavam sendo construídas. Povos estavam buscando suas origens. E nesse processo, os vikings foram redescobertos. Mas não como eram, e sim como precisavam ser. Fortes, corajosos, destemidos, um símbolo perfeito, mas ainda assim, uma versão editada. Foi nesse período que surgiram muitas das imagens que hoje parecem históricas, como os capacetes com chifres, que nunca foram usados em batalha, mas funcionavam perfeitamente como símbolo. E símbolos não precisam ser verdadeiros, eles só precisam ser memoráveis. Mas isso levanta uma questão ainda mais desconfortável. Se até os detalhes mais icônicos são invenções, o que mais foi criado? Porque agora não estamos falando apenas de distorção por medo. Estamos falando de reconstrução intencional, de uma imagem moldada para servir a um propósito. E isso muda tudo, porque significa que os vikings que você conhece são, na verdade, várias versões sobrepostas. Uma criada pelo medo, outra criada pelo orgulho, e mais recentemente, uma criada pelo entretenimento. Filmes, séries, jogos, todos reforçando uma estética, uma personalidade, um comportamento que parece coerente, mas que já nasce carregado de distorções anteriores. E quanto mais essas versões se acumulam, mais difícil fica separar o que é real. Mas existe um ponto onde tudo isso começa a se conectar. Um ponto onde você percebe que não é só sobre os vikings, é sobre um padrão. Um padrão que se repete ao longo da história. Um grupo é visto como ameaça e vira vilão. Depois esse mesmo grupo é ressignificado e vira símbolo. E em ambos os casos, a verdade fica no meio, esquecida. Mas isso levanta a pergunta mais importante de todas. Se a história dos vikings foi moldada dessa forma, quantas outras histórias seguiram o mesmo caminho? Porque agora você não está mais olhando para o passado da mesma forma. Você está vendo as camadas, as intenções, as distorções. E isso muda completamente a forma como você interpreta tudo. Mas ainda falta uma peça, a mais importante. Porque até agora a gente desmontou a imagem. A gente reconstruiu partes. A gente expôs as distorções. Mas ainda não chegamos ao ponto central. O que de fato define quem os vikings eram? Não a versão dos inimigos. Não a versão dos nacionalistas. Não a versão do entretenimento. Mas a realidade. E essa resposta não é simples, não é confortável e não cabe em uma única narrativa. Mas quando ela aparece, ela muda tudo, porque ela não apenas redefine os vikings, ela redefine a própria ideia de história. E é exatamente aí que tudo começa a fazer sentido. Ou talvez, pela primeira vez, deixa de parecer simples o suficiente para ser ignorado. E quando você chega nesse ponto, a pergunta deixa de ser: o que aconteceu com os vikings? E passa a ser algo muito mais difícil de responder. O que exatamente fazia alguém ser um viking? Porque até agora, tudo que a gente desmontou aponta para uma coisa clara. Eles nunca foram uma coisa só. E talvez esse seja o maior erro de todos: tentar encaixar os vikings em uma única definição. Mas existe um detalhe que muda completamente essa perspectiva. Os próprios vikings não se viam como vikings. Esse termo, na prática, estava mais ligado a uma ação do que a uma identidade. Fazer viking era sair em expedição, era partir para o mar, era entrar em um mundo de risco, oportunidade e incerteza. Mas isso significa que,
Quando não estavam nessas expedições, eles eram outra coisa. E isso quebra completamente a imagem fixa que a gente tem. Porque agora você não está mais olhando para guerreiros o tempo todo. Você está olhando para pessoas que alternavam entre papéis. Agricultores em um momento, comerciantes em outro, exploradores quando necessário. E sim, guerreiros quando a situação exigia. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda. O que leva um povo inteiro a desenvolver esse tipo de flexibilidade? Porque isso não é comum. A maioria das sociedades da época era muito mais rígida. Mas os vikings se adaptavam. E é aqui que a história começa a revelar algo essencial. Eles não eram apenas fortes. Eles eram eficientes. Eficiência em sobreviver. Eficiência em se expandir. Eficiência em aproveitar oportunidades. E isso muda completamente o foco. Porque não se trata mais de violência. Se trata de adaptação. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essa capacidade de adaptação não acontece por acaso. Ela vem de um ambiente que exige isso. Um ambiente onde errar pode custar tudo. Onde decisões precisam ser rápidas. Onde mudanças são constantes. E isso molda o comportamento, molda a mentalidade, molda a cultura. Mas isso ainda não explica algo fundamental. Por que eles tiveram tanto impacto? Porque muitos povos lutaram, muitos povos viajaram, muitos povos tentaram se expandir, mas poucos deixaram uma marca tão duradoura. E é aqui que a história começa a se conectar de forma mais profunda. Os vikings não apenas se moviam, eles criavam conexões. Eles ligaram regiões que antes estavam praticamente isoladas. Rios da Europa Oriental, rotas até o mundo islâmico, caminhos pelo Atlântico Norte. E isso não era apenas movimento. Era rede. Uma rede de troca, de influência, de contato. Mas isso levanta uma questão ainda mais interessante. Até que ponto o impacto deles foi invisível? Porque nem tudo que transforma o mundo deixa marcas óbvias. Às vezes, a mudança acontece de forma silenciosa, misturada, absorvida. E esse parece ser exatamente o caso aqui. Porque em muitos lugares onde os vikings chegaram, eles deixaram de ser estrangeiros e passaram a ser parte do sistema. Na Normandia, por exemplo, um grupo de vikings recebeu terras, se estabeleceu, se integrou. E em poucas gerações, já não eram vistos como vikings, mas como parte da própria Europa medieval. Mas isso levanta uma pergunta quase inevitável. Se eles se misturaram tanto, será que realmente desapareceram? Ou será que simplesmente deixaram de ser identificados como algo separado? Porque a ideia de que os vikings sumiram pode ser apenas mais uma simplificação. Talvez eles não tenham desaparecido. Talvez tenham sido absorvidos, transformados, diluídos ao longo do tempo, mas ainda presentes. E isso muda completamente a forma como você enxerga o fim dessa história. Porque não existe um ponto claro onde tudo acaba. Não existe um último viking. O que existe é uma transição. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Essa transição coincidiu com outra mudança. Uma mudança que alterou completamente a forma como eles viviam. A chegada do cristianismo. Agora pensa nisso com calma. Um povo com crenças próprias, com uma visão de mundo completamente diferente, passando aos poucos a adotar uma nova religião. Isso não é só uma mudança espiritual, é uma mudança cultural profunda. E isso tem consequências, porque quando você muda a forma como vê o mundo, você muda a forma como age dentro dele. Mas isso levanta uma questão ainda mais importante. Até que ponto essa mudança contribuiu para o fim da era viking? Porque talvez não tenha sido uma queda. Talvez tenha sido uma transformação. Uma adaptação, mais uma vez. Mas dessa vez, interna. E isso conecta tudo o que a gente viu até agora. A capacidade de mudar, de se integrar, de se reinventar. Mas existe um ponto onde tudo isso converge. Um ponto onde a pergunta inicial, quem eram os vikings,
começa a perder sentido, porque talvez essa nunca tenha sido a pergunta certa. Talvez a pergunta certa seja outra: por que a gente precisava que eles fossem uma coisa só? Porque a partir do momento que você aceita que eles eram múltiplos, a narrativa simples desmorona. E com ela, a sensação de certeza. Mas isso não é confortável, porque o cérebro prefere histórias claras, definidas, organizadas. E os Vikings não eram nada disso. Eles eram complexos, contraditórios, humanos. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão difícil de aceitar. Porque no fim, não era sobre monstros, nem sobre heróis. Era sobre pessoas. Pessoas que viveram em um contexto extremo, que tomaram decisões difíceis, que deixaram marcas, visíveis e invisíveis. Mas isso levanta uma última questão antes de tudo se encaixar de vez. Se a história dos Vikings foi reduzida, distorcida e reconstruída, o que acontece quando a gente finalmente aceita a versão mais próxima da realidade? Porque essa versão não é tão fácil de consumir, mas é muito mais difícil de ignorar. E é exatamente aqui que a maior revelação dessa história começa a se formar. Não sobre eles, mas sobre a forma como a gente escolhe lembrar. E é aqui que tudo começa a se encaixar. Mas não do jeito que você espera. Porque a maior revelação dessa história não está nos Vikings. Está na forma como a gente constrói a própria ideia de passado. Até agora, você viu como a imagem deles foi moldada. Primeiro pelo medo, depois pelo interesse, e por fim, pelo entretenimento. Mas existe um detalhe que muda completamente o jogo. Nenhuma dessas versões surgiu por acaso. Todas elas atenderam a uma necessidade. E isso levanta uma pergunta que é impossível ignorar. A história é sobre o que aconteceu ou sobre o que precisava ser contado? Porque no caso dos Vikings, isso fica evidente. Na Idade Média, era necessário um inimigo. Algo que representasse o caos diante da ordem cristã. Os Vikings serviram perfeitamente. Séculos depois, era necessário um símbolo de força e origem. Os Vikings foram reconstruídos para isso. E hoje, eles precisam ser interessantes, vendáveis, impressionantes. E mais uma vez, eles são adaptados. Mas isso cria um efeito quase invisível. Cada nova versão não substitui a anterior. Ela se soma, se mistura, se sobrepõe. E o resultado é uma imagem que parece sólida, mas que, na verdade, é feita de camadas. Camadas de interpretação, camadas de intenção, camadas de distorção. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você cresce ouvindo a mesma história de formas diferentes, você para de questionar, porque ela parece familiar. E familiaridade se confunde com verdade. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda. Quantas coisas você acredita hoje? Simplesmente porque sempre foram assim. Porque no momento em que você aceita isso, a história dos Vikings deixa de ser um caso isolado e passa a ser um exemplo, um padrão. E esse padrão é mais comum do que parece. Povos inteiros reduzidos a estereótipos, culturas inteiras resumidas a um único traço, histórias complexas transformadas em narrativas simples, tudo para caber melhor na forma como a gente consome informação. Mas a realidade nunca foi feita para caber, e é exatamente por isso que ela incomoda. Porque quando você começa a enxergar as camadas, você perde a facilidade, perde a simplicidade, mas ganha algo muito mais valioso: perspectiva. E isso muda completamente a forma como você olha para os Vikings, porque agora, eles não são mais um povo distante. Eles são um espelho, um exemplo de como qualquer história pode ser moldada. Mas existe um ponto ainda mais desconfortável, porque se a imagem deles foi construída ao longo do tempo, então a pergunta não é só quem eram os Vikings. A pergunta passa a ser: quem decide o que sobrevive? Porque a história não guarda tudo. Ela seleciona, filtra, prioriza, e esse processo nunca é neutro. Sempre existe alguém contando, sempre existe um ponto de vista, sempre existe uma intenção,
mesmo que inconsciente. Mas isso leva a uma conclusão que muita gente evita encarar. A gente não conhece o passado como ele foi. A gente conhece o passado como ele foi contado. E isso muda tudo, porque transforma a história em algo vivo, algo em constante reconstrução, algo que nunca está completamente finalizado. Mas isso não significa que tudo é mentira. Significa apenas que tudo precisa ser visto com mais cuidado, mais profundidade, mais questionamento. E é exatamente aqui que a história dos Vikings se torna mais interessante do que nunca. Porque quando você tira os exageros, quando você remove as distorções, quando você deixa de lado as versões prontas, o que sobra não é menos impressionante. É mais, muito mais, um povo que sobreviveu em condições extremas, que desenvolveu tecnologia avançada para sua época, que criou redes de conexão entre regiões distantes, que se adaptou, se transformou e se integrou, mas também um povo que lutou, que saqueou, que causou destruição. E essas duas coisas coexistem, sem precisar escolher uma ou outra. Mas isso levanta uma última questão. Por que a gente sempre tenta escolher? Talvez porque seja mais fácil, mais confortável, mais rápido, mas também mais distante da verdade. Porque a verdade raramente está nos extremos. Ela está no meio, no espaço onde as coisas se contradizem, onde elas se complementam, onde elas fazem sentido, mesmo não sendo simples. E os Vikings vivem exatamente nesse espaço, entre o mito e a realidade, entre o medo e a admiração, entre o que foi e o que foi contado. Mas agora que você chegou até aqui, fica difícil voltar atrás. Difícil aceitar a versão antiga sem questionar. Difícil olhar para qualquer narrativa e não se perguntar: quem contou isso? Por quê? E o que ficou de fora? Porque no fim, a história dos Vikings nunca foi só sobre Vikings. Ela sempre foi sobre algo maior. Sobre como histórias são criadas. Sobre como elas sobrevivem. E sobre como, muitas vezes, elas dizem mais sobre quem conta do que sobre quem viveu. E talvez essa seja a parte mais importante de todas. Porque a partir do momento que você entende isso, você não apenas aprende história, você aprende a enxergar além dela. E isso muda tudo. E quando você chega até aqui, a sensação é estranha, porque, de certa forma, tudo ainda está incompleto. Não porque faltam informações, mas porque, pela primeira vez, você não tem uma resposta simples para se apoiar. E isso incomoda. Porque a gente foi condicionado a esperar conclusões claras. Um ponto final. Uma definição. Mas essa história não entrega isso. E talvez esse seja exatamente o ponto. Porque os Vikings nunca foram um enigma a ser resolvido. Eles foram um reflexo de algo muito mais amplo, de como sociedades interpretam aquilo que não entendem, de como o medo transforma a percepção, de como o tempo reorganiza tudo, até parecer coerente. Mas existe um detalhe final que quase ninguém percebe. Mesmo depois de tudo isso, a imagem dos Vikings continua viva, forte, presente e mais influente do que nunca. Mas agora você enxerga diferente. Você percebe os elementos, os exageros, as escolhas. Você começa a identificar quando algo é reforçado e quando algo é ignorado. E isso muda completamente a experiência, porque antes você consumia. Agora, você interpreta. Mas isso levanta uma questão inevitável. Se você consegue ver isso nos Vikings, onde mais isso está acontecendo? Em quais outras histórias, outros povos, outros eventos, a mesma lógica foi aplicada? Porque a estrutura é a mesma. Selecionar, simplificar, repetir, até que aquilo se torne verdade. Mas não uma verdade absoluta, uma verdade construída. E isso não significa que tudo está errado. Significa apenas que tudo pode ser mais profundo do que parece. E isso exige algo que nem sempre a gente está disposto a fazer: questionar.
Ir além da primeira versão. Aceitar que talvez o que você aprendeu não esteja completo. Mas esse é o ponto onde a maioria das pessoas para. Porque continuar exige esforço, exige desconforto, exige abrir mão da certeza. Mas se você continua, algo interessante acontece. Você deixa de procurar respostas prontas e começa a observar padrões. E esse padrão, o que você viu aqui, se repete, de formas diferentes, em momentos diferentes, mas sempre com a mesma base. Histórias sendo moldadas, narrativas sendo construídas, realidades sendo ajustadas para caber em algo mais simples. Mas isso leva a uma percepção final, uma que não tem volta. Os vikings não foram mal compreendidos apenas por falta de informação. Eles foram mal compreendidos porque essa versão funcionava melhor. Era mais útil, mais fácil, mais impactante e, de certa forma, mais conveniente. Mas agora você sabe. Sabe que existe mais. Sabe que existe profundidade. Sabe que existe contexto. E isso muda a forma como você vê tudo. Porque não se trata mais de aceitar ou rejeitar uma versão. Se trata de entender que nenhuma versão é completa sozinha. E que a verdade está na interseção entre todas elas. Mas isso não fecha a história. Na verdade, abre outra. Porque a partir de agora, toda vez que você ouvir uma história muito simples, muito direta, muito bem encaixada, uma dúvida inevitável vai surgir, quase automática, silenciosa, mas persistente. O que está faltando aqui? E essa pergunta, essa simples pergunta, tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Porque foi exatamente ela que começou a desmontar tudo o que você acreditava sobre os vikings. E pode ser ela que vai fazer você enxergar muito além disso. Porque no fim, a maior descoberta não foi sobre eles. Foi sobre como a gente entende tudo. E quando você percebe isso, algo muda de forma silenciosa. Não é uma revelação explosiva. Não é um momento dramático. É mais sutil, mas muito mais profundo. Porque de repente os vikings deixam de ser o centro da história e passam a ser o ponto de partida. Um exemplo. Um caso que expõe algo que sempre esteve ali, mas quase nunca foi questionado. E isso cria uma sensação estranha. Como se você estivesse olhando para algo conhecido, mas enxergando pela primeira vez. Porque tudo continua igual. Os filmes ainda existem. As séries ainda mostram os mesmos personagens. As imagens continuam circulando. Mas agora, você vê as camadas por trás. Você percebe o que foi escolhido, o que foi reforçado e, principalmente, o que foi deixado de lado. E isso levanta uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. A gente não herda apenas histórias. A gente herda versões. Versões moldadas por quem veio antes. Versões que carregam intenções, medos, interesses. E com o tempo, essas versões deixam de parecer versões e passam a parecer fatos. Mas isso não acontece de forma consciente. Ninguém te avisa. Ninguém diz. Isso aqui foi adaptado. Simplesmente chega até você, pronto, polido, convincente. E você aceita, porque faz sentido. Mas o problema nunca foi fazer sentido. O problema sempre foi parecer completo. Porque é exatamente aí que a dúvida deixa de existir. E quando a dúvida desaparece, a investigação também desaparece. Mas você já passou desse ponto. Porque agora você viu o processo. Viu como uma imagem pode ser construída. Como pode ser reforçada. Como pode atravessar séculos, sem ser questionada. E isso não é pequeno. Porque essa percepção não fica só aqui. Ela se espalha para outras histórias, outros temas, outras certezas. Mas isso não significa que você precisa desconfiar de tudo. Significa apenas que você pode olhar com mais atenção, com mais profundidade, com mais consciência. E isso muda completamente a relação com o conhecimento, porque aprender deixa de ser acumular informações e passa a ser interpretar,
conectar, questionar. Mas existe um último ponto. Um detalhe que fecha tudo isso de forma quase imperceptível. A gente começou essa história com uma afirmação forte. Tudo o que você acredita sobre os Vikings está errado. E agora, depois de tudo, talvez essa frase também não seja completamente verdadeira, porque nem tudo está errado. Parte está certa, parte aconteceu, parte é real, mas está incompleta, misturada, reorganizada. E isso é muito mais interessante do que simplesmente dizer que tudo é falso, porque significa que a verdade não foi perdida. Ela foi fragmentada, espalhada em versões diferentes. E cabe a você juntar essas peças, ou pelo menos aceitar que elas existem, e que talvez nunca se encaixem perfeitamente. Mas isso não é um problema. Na verdade, é exatamente o que torna a história viva, inacabada, aberta. E talvez seja isso que torna os Vikings tão fascinantes até hoje. Não o que eles foram, mas o que continuam sendo. Um mistério em constante reconstrução. Um reflexo de quem conta e de quem escuta. E no fim, talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido: quem eram os Vikings? Mas sim, o que você faz agora, sabendo que a história nunca é apenas uma,